Boa noite. Ai, que bom, gente. Chegamos a mais um episódio dos Encontros que Curam. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Fernandes. Bem-vinda. Alegria ter você aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento. E esses são os Encontros que Curam. E a ideia aqui é a gente conversar tanto com pessoas que passaram por processos, né, que conseguiram ressignificar processos de doença, tanto quanto com profissionais que auxiliam as pessoas a irem na direção da cura. Gente, a gente vai receber a Carol e ela já está entrando aqui, então nós vamos receber ela, Carol Fonseca. Oi, Carol! Oi, Lu, boa noite, querida. Obrigada. Que linda que você tá! Boa noite! Oi, Rê! Obrigada. Boa noite, querida. Carol, bem-vinda, querida. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Uma alegria estar aqui com você essa noite. Uma alegria. Eu honro o teu aceite, eu honro a tua presença aqui, né? E aí eu vou falar um pouquinho da ideia dos encontros que curam. Eu comecei a falar, aí você entrou, e aí a ideia dos encontros que curam, eu estava falando que é justamente a gente ter um momento onde a gente possa conversar tanto com pessoas que passaram por processos onde conseguiram, de certa forma, ressignificar, né, criar uma nova relação com essa doença, né, com a doença, tanto quanto com pessoas, que a Carol está nos dois lados, que ajudam as pessoas a irem para uma proposta de cura, para um caminho de cura. A gente Uhum. está vivendo numa época, gente, que assim, as coisas de fato estão vindo à tona, né? Tudo está vindo à tona, né? Não dá mais para, né, jogar nada debaixo do tapete, né? As nossas feridas estão abertas e a gente tem que olhar isso como uma oportunidade para que a gente cuide delas. E tem muita gente disposta a ajudar, né? Então, olha quem está aqui com a gente hoje nos Encontros que Curam. Carol Fonseca. Essa moça linda que vai compartilhar com a gente a sua história, ela é formada em comunicação social e trabalhou 15 anos gerenciando equipe e com pessoas. Eu queria saber, na verdade, eu queria inclusive saber como é que foi esse tempo todo um pouco como é que ela vê, como é que ela relaciona isso tudo, né? Porque ela aí passou por um processo que ela vai trazer para a gente, né? É o que ela vai abordar com a gente, como ela encontrou a serenidade no tratamento de uma leucemia, né? Diante de um diagnóstico de uma doença, acho que todos nós precisamos, de certa forma, encontrar uma serenidade. E ela vai compartilhar isso com a gente. E aí ela fez uma mudança, uma transição de carreira. Hoje ela é coach ontológico, que, ao meu ver, é um caminho muito sanador, que é um caminho de fortalecimento dessa individualidade, que é justamente essa individualidade que é capaz de fazer o que a Carol vai narrar para a gente hoje. E ela também é formada em Theta Healing. Então ela passou por um processo de cura e ela é uma curadora, né, Carol? Isso. E Sempre aí, nas nossas vidas. Carolzinha, só ouvindo. Mas, gente, é assim, eu falo só no começo, viu? Depois eu dou a voz ao convidado. Mas os encontros que curam têm uma surpresa, um elemento surpresa. Que é, sempre que eu chamo uma pessoa, eu fico um tempo, né, com aquela pessoa. Claro que quando eu convido a pessoa, eu falo, me vem, né, porque isso vem como inspiração, né? Às vezes a gente vê a pessoa falar alguma coisa na mídia social, às vezes a gente conversa com a pessoa por outro motivo, e aí vem a inspiração, né? Poxa, essa pessoa, ela pode estar contribuindo com o ideal, né? Tanto da Bem-Ser Saúde quanto dos encontros que curam. Então vem essa inspiração e aí eu convido a pessoa dá aquele sim e eu fico feliz. É muita felicidade esses encontros. Bem-vinda a todas que estão entrando. Valéria, Carol, Gata, Ai, agora me fugiu aqui. Gata, bom, é alguma gatona que entrou É aí, a ó. Vera, Caglione. É a Vera. É uma gatona, Vera. Porque eu só li aqui gata, Vera, não sei. Aí, aí, quando a pessoa diz o sim, eu fico um tempo
né, tentando lembrar, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer em relação a todos os nossos encontros. O que me marcou naquela pessoa? Qual foi a primeira impressão minha quando eu me deparei com essa individualidade? A Carol, eu encontrei com ela no final de 2019, Carol, foi isso? Isso. Final de 2019, estava trabalhando lá, fui convidada por uma amiga, a Nádia Nobre, para participar de um curso que é o Slow Marketing, né? Isso, foi o Workday do Slow Marketing, isso. Oi, Carla, bem-vinda, querida, boa noite, bem-vinda. E aí, então todo mundo, a gente chegou no final do ano de 2019, né? Mal sabíamos que íamos nos depararmos com 2020 pandêmico, mas a gente foi ali para fazer os nossos planos para 2020. Isso. E aí, na minha frente, assim, a mesa era um U, assim, tipo um U, aí estavam as palestrantes, né? E ela estava bem na minha frente, assim, um pouquinho assim, bem de frente de mim. E aí, daquele momento, todos se apresentam. Quem não sabe, né, eu sou uma... Eu não gosto de falar que eu sou especialista, eu sou uma estudiosa, eu sou uma interessada no tema salutogênese. E aí, quem quiser saber mais vai ter que acompanhar mais a Vencer Saúde. A gente vai pincelar um pouco aqui hoje. E então, só que eu de fato, né, eu sou farmacêutica, venho da indústria farmacêutica, pesquiso medicamentos, pesquiso doenças. Em determinado momento da minha biografia, eu comecei a me interessar pela saúde, assim, de uma forma, como é que a gente fortalece a saúde? Aliás, como é que a gente de fato se interessa pela saúde? Porque a gente tem um interesse grande em pesquisar as doenças, mas eu acho que a nossa época está negligenciando um pouco esse olhar, essa pesquisa da doença. Eu acho que até a área científica precisa olhar mais para isso. Né? Eu falo isso para os médicos que eu trabalho, para os pesquisadores. Bom, mas eu venho de um lugar de quem trabalha nisso, de quem desde menina, meu primeiro emprego foi dentro de um hospital. Eu venho desse lugar, né? De repente, diante de mim, né? E tem alguns conceitos dentro da salutogênese que eu falava, não, porque a pessoa salutogênica é a pessoa que faz isso, é porque a pessoa... Mas eu estava no discurso, de repente eu vi diante de mim alguém narrando uma experiência e narrando de um lugar de quem fez tudo aquilo. E aí ela vai falar pra gente o que ela fez. Mas, e aí parece que assim, nossa, Carol, eu vou te falar, não é assim, eu costumo falar muito meu coração pro meu convidado. De verdade, era um eu muito grande. De verdade, aquele eu que estava naquele momento narrando aquela história e que se mostrou para mim, era um eu muito grande. Me emociona, porque é disso que se trata. Né? A gente precisa, no momento em que a gente está diante de desafios, é esse eu que tem que ser fortalecido, despertado, ele tem que estar presente, ele tem que existir, ele tem que vir, estar presente. E eu acho que esse é o caminho para a sanidade. Quando a gente fortalece essa individualidade, fortalece esse núcleo capaz de ressignificar. E aí a Carol era grande desse tamanho naquela sala, né? E aí eu fiquei agradecida por estar ouvindo aquela narrativa. E naquele momento eu só pude ficar ali ouvindo, porque eu não tinha quase nada nem o que falar, porque era só... Eu ouvia e vinham diversas, né, percepções, e eu falava, essa menina, ela porta dentro dela tudo que esses pesquisadores da saúde do gênero estão falando, ela viveu isso. Então, Carol, bem-vinda aos Encontros que Curam mais uma vez. Nós estamos com a Patrícia, nós estamos com a Ana, nós estamos com tanta gente linda aqui, o pessoal, um monte de gente terapeuta, um monte de gente que veio aqui te ouvir, minha amiga, porque de verdade a gente precisa se inspirar, né, nisso. E eu já vou te dar a palavra. O nosso poema, para a gente começar, para eu já deixar esse eco com você, é um poema de Christian Morgenstern. Ele escreveu isso aos 19 anos de idade. Ele é um antropósofo
E inspira muito a gente nos nossos, né? Na nossa, quando a gente estuda antroposofia, a gente encontra muito os textos dele, os poemas dele. E ele escreve assim: quantas vezes já andei por este globo terrestre de dor? Quantas vezes transformei a substância e a forma da roupagem da vida? Quantas vezes já andei através desse mundo e dele já saí, para eternamente de novo começar, preenchido pelo impulso fresco da esperança. A onda sobe, a onda cai. Assim também se vive, sem descanso. É impossível que nas alturas desapareça e não retorne já ao fundamento. Que lindo! Bem-vindo a todos. Agora eu entrego esse espaço à nossa Carol, que vai trazer para a gente como ela encontrou serenidade no tratamento e diante de um diagnóstico de leucemia. Obrigada pelo convite, Lu. Estou muito emocionada de te escutar me apresentando e muito emocionada de perceber como você me percebeu naquele encontro, né? E aí fico pensando o quanto a gente não tem ideia no impacto que a gente traz na vida das pessoas e na imagem que a gente transmite em qualquer contato. Então, fico muito feliz com essa percepção tão linda, tão generosa que você teve de mim naquele encontro, que foi um encontro muito especial. E obrigada pela oportunidade, pelo convite, obrigada pelo presente através dessa poesia linda, tão inspiradora, né? Tão tocante. E pela oportunidade de compartilhar essa história, né? Eu me lembro que teve uma outra situação, então a gente teve aquela identificação naquele encontro, e eu me lembro que a gente trocou algumas mensagens. Um tempo depois eu fiz um post comentando um pouco dessa vivência, né, dessa experiência, e você colocou: você é muito salutogênica. Eu falei: gente, É mas muito o que é isso? saudável. Me conta mais sobre isso, né? Curiosa. Então, vou compartilhar é, essa história e aí a gente vai juntas costurando história, salutogênese. Eu acho que é legal na tua narrativa a gente encontrar. Só para quem não sabe, Carol, assim, só para contextualizar, acho que é importante. Salutogênese, a palavra quer dizer origem da saúde. Então, é uma nova linha da ciência que busca, de fato, pesquisar, criar formas, né, conectar as pessoas à origem da saúde. E eu acho que assim, não adianta eu pegar o tempo da Carol para explicar o que é isso. Inclusive, lá no meu site eu tenho um webinário gratuito que eu falo dos 3 fundamentos principais da salutogênese que eu vi na história da Carol. Né? Que eu vi, que é o sentido de coerência, o efeito protetor do amor e o princípio da responsabilidade na relação com Deus. Então, eu acho que sim, a gente pode tentar, pela tua história, ver se de repente a gente encontra esses elementos. Eu tenho certeza, Sim. né? Mas eu quero mesmo é te ouvir. Me conta como é que isso tudo começou e me conta como é que você lidou com isso, como é que foi tudo isso. Conta o que está no teu coração, minha amiga. Conta para nós. Eu acho que vale começar contando um pouco de como é que foi esse meu encontro com a leucemia, né? Porque acho que ele é, eu não sei se todos vocês que estão aqui com a gente viram um story que eu fiz essa semana que comentava um pouco disso, né? De como é que a gente esperava que fosse lidar com um momento desafiador, né? E como de fato é, né? Então, todas as etapas pelas quais a gente passa. Então, eu descobri a leucemia em 2016
Aham. Eu estava bem, estava trabalhando, viajando, enfim, vivendo normalmente. E eu percebi um inchaço nos meus pés. Primeiro num pé, e aí eu fui diagnosticada com tendinite, fiz um repouso, melhorei, aí daqui a pouco o outro pé, e de repente os dois pés incharam. Achei esquisito, fui investigar, passei no ambulatório do Ibope, que eu trabalhava na época, e a doutora Cris, que foi um anjo colocado na minha vida, assim. Sempre tem. Doutora Cris sempre tem, eles são muitos. Ao longo dessa história eu devo numerar alguns, mas eles são incontáveis. Hum. Ela pediu alguns exames a mais, e sinalizou que eram urgentes. Eu fiquei achando esquisito, porque estava tudo bem. Mas fui, como ela sinalizou que eram urgentes, eu fui e fui para o escritório, só deleguei algumas tarefas que eu tinha com algumas pessoas da minha equipe e falei, olha, eu estou indo, o exame de imagem está agendado só no fim do dia, mas tem exames de sangue, eu já vou fazer, e aí eu vou levar o computador e trabalho de lá. E aí fiz isso, fiz o exame, ela já abriu ficha, passei a tarde trabalhando lá, fiz. E quando eu fui fazer o exame de imagem, já no fim da tarde, a doutora Cris me ligou no celular, sinalizando: olha, já saíram os primeiros resultados do seu exame, você precisa ser internada com urgência. Nossa. Mas como assim? Por que internada com urgência? Tá tudo bem. É. Ela falou: é importante, vá para o pronto-socorro e se interne. E aí eu fiquei ali, falei: mas faço exame de imagem? Não faço? Ela falou: faz sim. E aí já pede para ele laudar e leva todo o pacote. E aí e eu tinha combinado com meu marido que eu pegaria, que ele pegaria as meninas, tinha mudado. Enfim, sei que eu falei para ele, eu falei, olha, venha, não, mentira, confundindo um pouco os casos. Eu falei, não precisa vir, porque você vai demorar para vir até aqui. Eu tô de carro, eu vou. Ele falou, não, eu tô indo. Enquanto você faz o exame, eu vou. Falei, tudo bem, fiz o exame, saí, peguei os resultados. E aí a gente foi direto para o hospital. Mas eu tava tão assim, tá tudo bem? Que eu falei, vamos dar uma passadinha na casa dos meus pais para ver as meninas. Meu marido falou, não, você precisa ser internada com urgência, a gente vai para o hospital. E a gente foi. E o... E eu não entendi nada daquilo. Nossa, Carol. Nada, uma Só, surpresa. tu foi em 2016? Você estava com que idade? 2016. Você estava com quantos anos? Só Eu para estava com 37. 37. É, Entrando ali. 37 anos. Olha, a Glaucia falou que tem muitos anjos na nossa vida. Tem mesmo, Glaucia. Ó, Carolzinha, deixa eu abrir aqui, pessoal. Quem quiser interromper, faz pergunta, participa com a gente, para a gente não se sentir aqui só nós duas. Tem muita gente aqui com a gente. Mas vai, Carol, manda. Muita gente querida. História. Sei que eu fui. E aí, logo no pronto-socorro, eu já estava com os exames. Ela falou: olha, você vai. Eu falei: olha, minha médica pediu que eu fosse internada. Ela falou: não, mas você tem exames? Eu falei: tenho, entreguei a pasta. Ela olhou o exame e falou: você precisa ser mesmo internada. Eu fiquei tão irritada, porque eu falei: mas alguém pode me dizer o que tanto tem no meu exame que é tão óbvio que eu preciso ser internada? Ela falou: olha, com esse exame, uma leucemia ou um linfoma. Como você tem nódulo, não tem nódulos, uma leucemia. Você pode Nossa, imaginar o meu choque, né, Lu? O meu não achei. E choque no hospital, a pessoa te falou assim, no pronto-socorro. no No pronto-socorro. pronto-socorro. Foi assim, ela levou um minuto para ver o meu hemograma, ela nem chegou a ver todos os exames. Falou, você precisa ser internada, eu vou chamar o chefe da hematologia. Aí a hora que ela falou leucemia, aí ela falou, olha, então você aguarda aqui fora que eu vou chamar ele e vem conversar com você. Eu saí da sala, Lu, irritadíssima. Falei, mas que absurdo! Como é que ela pode dizer isso? Ela não tem um exame que comprove. Sabe quando você fica assim, super irritada? E aí, mas ali tentando lidar com aquilo, né? Que era tão novo. Imagina, quando é que eu ia imaginar a possibilidade de uma leucemia por conta de dois pés inchados? Não, e aqui a Então, Gisele tá dizendo, né, que falta de tato, né, que falta de, né, porque a gente tá
né? Você estava diante de um diagnóstico de uma doença impactante, né? Poxa, não era uma gripe Exato, exato. que implicava, É, e que implicar num tratamento, num tratamento mais profundo, né? Que falta realmente de cuidado, né? Que essa profissional, eu acho que isso é uma das coisas que, né? Que vem justamente essa lutogênese vem, né? Abordar, poxa, como é essa relação, né? Do profissional exato, com com essa pessoa, com esse ser humano que está ali, né? exato. Realmente você vê, né? E aí a gente Então foi mesmo muito sensível. esse sentido que a gente tem que começar a se atentar em novas possibilidades. E, mas, E eu enfim, percebi que ali na frente tem uma pessoa, né? Não é um diagnóstico, né? Tem uma vida que provavelmente vai ser completamente modificada por essa palavra tão simples, né? Que para eles pode ser uma palavra só, né? Um diagnóstico, mas que o significado da palavra diagnóstico, não, Lu. então, di é dois, e gnóstico é conhecimento. Então, quando uma pessoa te dá um diagnóstico, ela deve, no mínimo, conhecer essa, conhecer esse relacionamento, estar inserido nesse relacionamento e conhecer esse ser que está diante dela. Sim, Né? E aí, ao conhecer essa história, né, ao saber, acolher tudo isso, aí ela pode sim te dar um diagnóstico. claro, Né? Do claro. contrário, na verdade, não alcança a isso aqui é a palavra. Sim, sim. E Gnose, ao te escutar, gnose de conhecimento. exato. Acho E ao que te escutar, me dá um pouco a sensação, Lu, que essa falta de tato dela pode ter sido provocada pela minha ansiedade em pedir um diagnóstico, né? É claro que ela não teve tato, no dar esse diagnóstico, ela poderia, né, falar, olha, espera a gente fazer mais exames, eu vou verificar. Mas a hora que eu falei, olha, mas ela nem pode me dizer, então é possível que ela tenha se sentido de alguma forma provocada a me dar o diagnóstico, já que eu estava pedindo por ele, né? entendi. Entendi. E ali você já começou o seu processo. Essa médica que estava te auxiliando, seguramente deve ter chego. Oi, Flávio. Boa noite, querido. Bem-vindo, amigo. Então, o que aconteceu foi que aí eu fui falar com o chefe da hematologia, e aí, novamente, para ele, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei: olha, você pode me dizer qual é a sua hipótese? Ele falou: não, não é uma hipótese, eu tenho certeza, é uma leucemia. E eu fiquei ainda mais irritada. Eu falei, gente, mas como assim todo mundo tem certeza? E eu me lembro até daquelas etapas, né, que eu coloquei no Stories. Eu me lembro que minha primeira etapa foi negação. Imagina, eles não têm ideia do que eles estão falando. Eu É, tenho certeza que eu vou ser aquele caso que vai ser completamente contrário à estatística. Aquele caso que não está nas estatísticas. Eu tenho certeza que eles não têm ideia do que eles estão falando. Então, foi o processo de negação. E aí eu percebi que, a natural. partir do momento natural, super natural, e aí a hora que o chefe da hematologia me confirmou aquele diagnóstico, mesmo sem um exame, né, um mielograma, um exame mais profundo, aí sim me caiu a ficha que era muito provável que fosse mesmo. E eu me lembro até que uma enfermeira, e eu fui direto internada na TMO, né, que é a área de transplante de medula óssea. E aí me lembro da enfermeira super querida, mas que naquele momento ela falou assim: faz muito tempo que você tem o diagnóstico de leucemia? Você Falei, falou, mas ainda não foi confirmado o diagnóstico da leucemia. Sabe assim, tipo, indignada. Aí ela falou: não, desculpa, é que você está indo para a TMO. Então a ficha foi caindo aos poucos com aquelas muitas confirmações e eu o tempo todo. muito sim, né? Foi uma coisa que aconteceu tudo muito rápido, né? E eu fico imaginando, você tinha você tinha uma vida, você estava trabalhando, e aí você teve que interromper todo aquele processo para olhar para esse aspecto, né? Exato. E tanto era isso que eu passei a tarde trabalhando de lá. E aí, quando ela me disse que eu ia do hospital, né, enquanto eu esperava,
Quando ela me disse que eu seria internada, a minha primeira preocupação, é claro que tinha a história das meninas, que eu quis passar em casa, era porque eu tinha uma apresentação no cliente no dia seguinte. E aí o meu diretor tinha saído de férias naquele dia, eu liguei para minha vice-presidente e falei, Sil, vou precisar ser internada, você faz a apresentação para mim? Ela falou, claro, fica tranquila, eu faço. Então eu tava super nativa, né? Tava tocando a vida normalmente. E aí, na hora que ela me fez essa pergunta, que ficou claro que eu ia para TMO, aí sim me deu desespero. Aí me deu desespero. Aí eu falei, eu não posso morrer. Você Eu não posso tinha, morrer. né, Carol? Você tava com teu marido. Tava com meu marido. Não, tava com meu marido desde do hospital que eu fiz desde que eu fiz os exames, né? Ele foi me buscar e veio de carro, porque era isso. Ela falou: Olha, você tá dirigindo? Eu falei: Tô, mas meu marido tá vindo me buscar. Ela falou: Ah, vamos com cuidado. Aí eu percebi que o cuidado era cuidado para não se acidentar. Então eu percebi que tinha alguma coisa muito sensível ali, né? E aí depois eu descobri que era por isso. Eu tinha 21 mil plaquetas. O normal é 150 mil plaquetas. Então eu tava, assim, todos os médicos pelos quais eu passei, eles me diziam, eu não sei como você não teve hemorragia espontânea, porque você estava com muito pouca plaqueta. Então, graças a Deus, eu não tive sintoma nenhum da leucemia mesmo. Ao mesmo tempo, eu não fui avisada de que ela estava lá, exceto pelo anjo que me pediu esses exames todos, né? Que Que foi a é doutora Cris. médica, era uma ginecologista, era uma médica de rotina? Não, era uma médica que era do ambulatório do Ibope Era e ela é geriatra também. Ah, entendi. Tá. Então, uma pessoa super sensível. A hora que ela palpou meu pé, ela falou: Não, eu vou pedir outros exames. E aí, nesse momento, me deu desespero, Lu. Desespero, porque aí a hora que foi me caindo a ficha de que era leucemia mesmo, eu falava: Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Minhas filhas são muito pequenas. A É, Beatriz, tem uma filha mais nova, hoje ela tem 5, ela tinha 1 ano e meio. Eu tinha parado de amamentá-la fazia 3 meses, então era uma relação ainda muito, muito próxima. A Marina, mais velha, tinha 4 anos e meio. Então, nossa. pensar, e é engraçado, né? É engraçado, né? Nem sei qual é a palavra, mas eu me lembro que leucemia, para mim, na época, era assim, sinônimo de sentença de morte. Eu me lembro que câncer para mim era uma coisa muito assustadora. Eu tinha muito medo de viver um câncer. Então, a hora que ela falou leucemia, para mim era assim muito grave. E aí eu fiquei muito assustada. Superou uma doença grave, né, Carol? Sim, Significou, você transformou uma doença grave. Eu quero até, eu sim, queria abrir um pouco esse espaço, né, para você, porque chegou um momento que seguramente você teve que viver esse momento dessa entrega, nessa, né? Porque tem um momento que você fala, não tenho o que fazer, a não ser me entregar, exato, né? Eu acho exato, que teve ali aquele combate, no momento tem esse processo da negação, né? Porque a gente e tem o momento da entrega, tem um momento e aí depois você, né? Eu imagino quantos anos, quando é que foi, quanto tempo durou esse teu tratamento e se você consegue perceber fases, né? Essas fases que a gente fala da ressignificação, né? sim. Teve algo que você falou, nossa, né? Sim, mas ainda está lá no começo Então, o ativa. momento da virada é que assim, Mas, esse, desse começo já vem uma virada muito grande, Lu. mas só esse ponto que você traz, né? Eu vou viver, né? Porque é uma escolha naquele momento, Exato. diante de uma coisa grande. Exato. Então foi exatamente isso. No mesmo momento que me deu esse desespero, eu Bem-vinda. não sei de onde surgiu. Me veio uma sensação de conexão muito grande com Deus, com o divino, porque naquele instante eu inspirei e falei: eu não vou morrer. Não, não, não agora. Não disso. Não é disso que eu vou morrer.
eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu não acho que vai ser simples, e eu me lembro que eu comentei isso com meu marido, que estava comigo no hospital. Mas foi assim, Lô, fração de segundo entre aquele momento de desespero e um momento de muita conexão com Deus, muita conexão com Deus que me habita, sabe? De falar, calma, respira, que a batalha vai ser longa, né? Tem algumas etapas para passar, mas ela vai ser vencida. Então ali eu tive muito essa mensagem no coração mesmo, sabe? Assim, ali eu senti meu coração abrir. Eu senti literalmente uma abertura de coração e eu tenho certeza que isso foi decisivo para tudo que aconteceu depois dali. E para o fato de eu estar aqui hoje, podendo contar essa história. Porque a partir do momento que teve essa decisão, essa percepção de que era uma situação de aprendizado, né? Para mim era muito claro isso, assim. Em momento nenhum, mesmo nesse momento de muito desespero, em momento nenhum eu perguntei por quê. Essa pergunta, em momento nenhum, passou pela minha cabeça. A minha pergunta era: para quê? Onde que Para que eu preciso? Exato. Para que eu preciso passar por isso? Qual é o aprendizado? Ó, O que é que Carol, eu preciso? tem uma aqui. Você já vai falar o para quê. A Carol é uma fortaleza, um anjo na minha vida. Passando por tudo que ela passou, ela me apoiou. Então, você já tinha uma relação com Deus dessa natureza, Carol, antes? Já tinha, Lu, já tinha. Sempre tive uma relação muito forte com Deus, muito forte. Minha família é católica, católica praticante, muito atuante. Então, fiz uma caminhada longa dentro do catolicismo, depois dentro do espiritismo. Hoje tenho lido muita coisa do budismo. Então, o que eu sinto é que, assim, é, uma ligação muito forte com Cristo, né, com a figura de Cristo, com a figura de Maria, da Mãe Maria, que para mim é uma figura de muito apoio, né, de muito colo, de muito amparo e ao mesmo tempo de muita força. Mas ao longo dos anos eu fui ampliando essa relação com Deus para uma relação com o Deus que está em tudo que está em volta de mim. Então, com o Deus que está nas plantas, com Deus que está nos animais, com Deus que está em cada uma das pessoas que cruzam meu caminho. Então, E, gente, ela com não fala essa. da boca para fora, ela é isso mesmo. Ó, aqui tem mais um comentário, Carol, é extremamente generosa. E, e assim, Carol, é o princípio salutogênico mais relevante, né? Essa relação, viver uma relação com esse mundo espiritual, com essa realidade espiritual, de uma forma mesmo verdadeira, de uma forma do coração mesmo, né? Então, os autores da salutogênese, eles falam que é o principal elemento que define a sanidade ou a doença, né? E lembrando que a sanidade não é necessariamente a ausência de doença. Sanidade é a capacidade de transformar circunstâncias ou momentos, né, onde a doença está presente. Então, a Uhum. Carol está aqui, é o exemplo vivo que a gente pode escolher esse caminho, né? Eu acho que assim como você, hoje tem muita gente, né? As pessoas estão enfrentando, gente, é lugar comum isso, né? A gente fala do câncer há uns anos atrás, né, Carol? O que que era? As pessoas nem se falavam essa palavra, as pessoas. Não. Hoje em dia a gente vê pessoas, né, muito próximas a nós enfrentando isso, então que fique como inspiração. Mas para quê? Era a sua pergunta. Exato. Eu sentia, Lu, que tinha algo a ser aprendido ali, que tinha muita coisa a ser aprendida ali. Então, que se eu me colocasse em posição de abertura para aprender, quanto mais eu
quanto mais eu me abrisse para aprender, mais rápido eu passaria por tudo aquilo que eu estava passando. E as lições foram muitas, né? Uma delas foi da confiança, né? Justamente que você falou, assim, confiança nesse divino que rege tudo isso, né? Tudo, por isso que eu falo do Deus que está na natureza, né? Porque é só olhar a natureza para ver a perfeição que é, né? Do fluxo da vida, das águas, dos animais, nossa mesmo, né? E teve uma outra experiência que eu vivi antes do processo com a leucemia que me trouxe muito forte isso da perfeição da vida, que foi o fato da Beatriz, minha filha mais nova, ter nascido de um parto natural. Nossa, Muito é um lindo, muito diferencial na transformador. mulher que faz o parto. Muito transformador, Lu, assim, foi ali mesmo perceber a perfeição da natureza, né? A perfeição do corpo humano que gera vida. Então, essa consciência foi uma das coisas que durante o processo, em muitos momentos eu me lembrava, eu falava assim, se meu corpo gerou duas vidas, o que é impossível para ele? O que é que pode ser impossível para um corpo que gera vidas? Nossa, Então, olha, gente, que lindo que ela traz. E de fato, né, gente, o nosso corpo é uma benção, né? Eu costumo dizer assim, porque assim, a gente é, ele não é ferido logo de cara. A gente judia muito dele para ele gritar, né? O corpo muito, ele é de uma perfeição. E se a gente confiar nos processos do corpo, se a gente tiver, né, eu acho que assim, confiar e buscar aquilo que de melhor tem para que, né, claro, melhor recurso. claro. Mas sim confiar nessa natureza humana, né? Confiar nesse eu que habita em todos nós, nesse eu maior que habita em todos nós, que é quem na verdade organiza tudo isso, né? Quem está ali o tempo todo. Então, o Carol, mas conta pra gente um pouquinho mais, porque eu fico imaginando, quando você falou, né? Quando eu li teu currículo, eu falei, nossa, eu trabalhava com pessoas, devia trabalhar a beça, né? Não tinha tempo para nada, e aí, claro, vem a doença. Isso, normalmente, a gente pensa isso, né? Vem a doença para colocar a pessoa, né? Opa, para e ressignifica. Teve, de certa forma, porque você teve uma transição de carreira. Ela disse Sim, que a carreira veio desse processo ou não? Se ela veio. o que foi mais impactante? O que você percebeu que você fala, poxa, aqui eu não estou cumprindo o meu para quê? Para que estou aqui? Exato, Lu, eu sinto que essa foi uma das mensagens da doença, assim, porque sim, eu trabalhava desenvolvendo pessoas, né? Eu tinha uma equipe, atendia cliente, então era algo que eu fazia, que eu gostava muito. Mas desde que nasceu a Marina, minha primeira filha, eu já vinha um pouco com a sensação de que eu queria desacelerar e me dedicar mais para o desenvolvimento de pessoas. Mas dentro do trabalho era um movimento, e é isso, né? Com esse nível de energia e de paixão que eu falo, você imagina que não era diferente pelo meu trabalho, né? Eu era completamente apaixonada pelo meu trabalho, gostava muito, Você já trabalhou, adorava atender. né? Você já trabalhou. Exato, adorava atender pessoas, adorava, tanto o cliente quanto a equipe. Até aqui tá a Aninha, que trabalhou comigo, muito querida. Temos até um... Então, eu gostava muito. Era algo que me dava muito prazer. Mas o meu corpo vinha pedindo desacelerar, até porque eu percebi que a partir do nascimento da Marina, eu vivia uma vida que eu brincava que era uma vida dupla, assim, porque eu trabalhava então com pesquisa de mercado, eu gerenciava uma equipe de 5 pessoas. E às vezes, ao mesmo tempo, eu cheguei a gerenciar 18 projetos. Então, era uma coisa muito intensa. Então, eu no trabalho tinha uma característica que era muito yang, né? Muito masculina, de controle, de ordem, de lógica, de cronograma, de
claro que muito amorosa, muito acolhedora, porque isso é da minha natureza, mas muito organiza aqui, olha ali, checklist, cronograma. E aí eu chegava em casa e tinha uma criança que tinha um ritmo que é o da criança, né? Que é uma coisa muito mais né? Muito mais feminina, muito mais lenta, muito mais. E aí, para mim, assim, mudar entre esses dois papéis era muito desafiador, assim. Muitas vezes eu ficava, gente, mas como é que eu faço essa conta fechar, né? Esse equilíbrio. Então, eu queria ficar mais tempo com a minha filha, ao mesmo tempo ter mais tranquilidade, mais serenidade para estar com ela, gostando do trabalho. E isso foi ao longo de alguns anos. Nasceu a Beatriz, minha segunda filha. E aí, de novo, eu falei, não, vou parar. Agora eu vou parar com esse tipo de trabalho, né? Vou me dedicar só ao desenvolvimento de pessoas. Ah, não, mas poxa, eu gosto do que eu faço. É, Então, assim, eu senti que eu resisti muito a mudar. E aí a vida me empurrou, sabe? Falou, você não vai não vai pelo amor, vai pela dor, assim. Então foi a partir do primeiro dia que eu fui internada, para mim já ficou muito claro Que era uma que, tava da que, que aquele ciclo tinha encerrado. Para mim ficou muito claro. olha. E você tardou a sair do trabalho? Como é que foi? Você viveu esse processo, né? Eu imagino que Eu foi, fiquei no INSS por alguns anos, né, Lu? né? E eu acho que uma coisa legal também de você falar é outros recursos que você buscou. Exato. Além do que a medicina tradicional já traz para gente, que eu respeito muito, eu venho desse lugar, né? Quem me conhece sabe, eu respeito. O que mais, né? E quanto tempo durou todo esse processo? E em que momento teve o desligar né, dessa... Sim, eu fiz durante todo o tratamento psicoterapia, né, que foi fundamental para mim, o Francisco no hospital, que era o psicólogo que me apoiava lá, então foi bem importante. Eu tive uma rede de apoio, Lu, assim, que eu não tenho palavra para agradecer, sabe? Assim, eu Ah, fui carregada no colo, assim, então, assim, meu marido ficou internado comigo desde o primeiro dia. Eu tive internações longas, né? Durante os primeiros 5 meses de tratamento, eu me internava e ficava geralmente 3 semanas direto no hospital e não podia ir para casa. Então, eu ficava 3 semanas no hospital e aí ia para casa, ficava 1, 2 semanas, voltava 3 semanas de hospital, 1, 2 semanas em casa, 3 semanas de hospital. E isso foram durante 5 meses. E em todas as internações, meu marido se internava comigo e os meus pais ficavam com as minhas filhas, com a Marina e com a Beatriz. E aí meus irmãos também davam todo o apoio, né? Então, assim, uma rede de apoio incrível. Isso também me trouxe muita serenidade para poder fazer o que eu precisava fazer no hospital, né? Porque eu tinha certeza absoluta que minhas filhas estavam mais do que amparadas. Então, gente, o que ela está falando é o que eu falo nas palestras. Essa menina, ela é a própria experiência da salutogênese. Eu falei quando eu ouvi a narrativa dela. É o segundo princípio salutogênico, o efeito protetor do amor. e eu experimentei assim, Pensando isso na história dela. Por isso que me emociona. Cada vez que você fala num lugar que eu falo, gente, quando eu leio nos livros de estudo, eu fico tocada, ouvir você falar e falar, tá vendo, gente? É por aí. É por aí. Se é assim que a gente ressignifica, que a gente transforma processos patológicos, vai ser assim que a gente vai criar formas de nos mantermos saudáveis. exato, exato. Conexão com Deus, confiança. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual, sempre presente. Como é que a gente se fortalece disso? Cada um vai ter que encontrar o seu jeito. E rede de apoio, efeito protetor do amor. Muito, muito. Então, assim, além deles, tios, primos, minha família é grande, né, dos dois lados, então muito presentes, amigos, assim, irmãos, sabe? Amigos que estavam sempre presentes, mandavam mensagem, ligavam, corrente de oração. Então,
eu me senti muito carregada no colo, sabe? Muito carregada. Eu senti que eu tinha um amparo, assim. E me vem uma coisa agora, Carol, te ouvindo, nós estamos aqui, né, te ouvindo. Só assim um comentário da Rê, a família da Carol é maravilhosa. Eu acho que a gente pode se perguntar também, Carol, porque a tua narrativa, você vem de um lugar de quem viveu a experiência, nós estamos num lugar de quem está ouvindo isso, e- mas que a gente possa pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, né, se nós oferecemos isso a elas, né? Sim. Porque às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente acha que a gente não tem tempo para acessar a rede de apoio, né? E aí, acho que fica aí como pergunta. Se a gente quer um mundo mais saudável, acho que a gente pode se perguntar. Eu tô sendo isso? Eu tô me perguntando. Eu vou dormir com essa pergunta. Eu tô até emocionada, porque não sei de fato se eu tô sendo. Né? Acho que tem muito a melhorar nesse sentido. Então, Eu sinto, Lu, é que é algo que a gente pode intencionar, né? A cada instante. Então, assim, se eu ainda não estiver sendo essa rede de apoio, que eu possa passar a ser, né? Que eu tenha essa presença de espírito, que eu tenha essa lucidez, essa consciência, e que isso possa se tornar uma realidade assim que possível, né? Então, acho que a gente também precisa ser amoroso com a gente, né? E ter a é, certeza de que a gente dá o que de melhor a gente pode até agora. E se aparece algo novo, né? Se aparece algo, olha, tem isso que eu ainda não tinha percebido, eu falar, poxa, que bom que agora eu sei que rede de apoio é importante. Eu já sabia que era, mas agora que eu sei que é agora crucial, você como fica. é que eu posso me tornar mais rede de apoio, né? Qual que é o micro passo que eu posso dar hoje para tornar isso mais natural no meu dia a dia, né? Bem-vinda, Então, Ana. Bem-vinda a todos que estão chegando. Desculpa, Carolzinha. Nossa, imagina. agora eu emocionei. Como é que nós estamos de horário? Nós estamos bem, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para ouvir da Carolzinha. Eu emocionei, porque eu acho que é isso. O que mais? Deixa eu ver. É um ponto bem importante. A Rê comentou aqui, também permitir ser cuidada. Olha o que ela fez. Importante. Exato. Como é que foi isso para você? Foi uma lição e tanto, Lu. Foi uma lição e tanto, porque eu era do tipo, deixa que eu faço. Ah, eu Era também. do tipo, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Do tipo, super. Ainda sou um pouco, mas eu me lembro que para mim não era simples pedir ajuda. E ali eu me vi numa situação que eu não tinha alternativa. Eu simplesmente não tinha alternativa. Eu tinha que 24 horas do dia ter ajuda. Quer fosse do meu marido que me dava apoio, dos enfermeiros, dos médicos, dos meus pais que cuidavam das minhas filhas e também cuidavam de mim, também me davam apoio. Então, foi um exercício muito grande de receber esse carinho, receber esse amor com leveza, com gratidão. Então, foi um grande exercício para mim. Que processo lindo. Soltar o controle, né? Soltar o controle, assim. O que eu percebi foi que, assim, exatamente isso que eu contei para você agora há pouco. Eu era a gerente de equipe que controlava o cronograma, controlava o desempenho. Em fração de segunda, eu já não tinha mais controle sobre nada, nem sobre o meu corpo que estava produzindo células que o atacavam, né? Então, essa foi uma lição que essa durou o tratamento todo, Lu, e segue durando, tá? Porque o controle, eu sinto que é algo que a gente vai assimilando aos poucos, né? A Clau Fernandes comentou aqui: os profissionais que nos acompanharam também são muito amorosos e acolhedores. Muito. Eu acho São que anos. é o que eu costumo dizer, né? Eu sempre trabalhei em hospital, né? Na verdade, agora, este último ano não fui muito, porque até as pesquisas agora a gente está tentando estruturar a coisa de uma forma remota, mas meu trabalho era dentro do hospital, né? E o que eu vejo, e foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi a questão da saúde, quando eu vi essa proposta, né? E me parecia assim, poxa, mas o que esses autores estão dizendo
que nós temos que fazer como uma proposta de educação para a saúde, é exatamente o que acontece na doença. Né? Porque se você for olhar, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não conversa com um estranho. Não. E quando eu trabalhava no hospital, eu percebi, aí eu já passei, já acompanhei pessoas internadas, cria-se uma relação, você cria uma relação com o Sim, quarto da frente, o acompanhante, e sim, você tem uma coisa que me chama a atenção, uma intenção verdadeira de emanação de cura. Você não é uma sim. pergunta, não é um como é que você tá, como no cotidiano a gente faz. O hospital é um lugar muito doido. Eu gosto de olhar, porque lá dentro acontecem mistérios e tem muita mágica ali, né? Muita. De repente tudo se transforma, você passa a depender daquele profissional, né? Você tem que confiar naquele profissional. Muito, muito. Né? E aquele profissional pode errar e você vai ter que acolher. Olha, gente, é muita coisa que acontece ali. É de fato, Exato. por isso que eu falo, o caminho para a promoção da saúde tem que ser educação para a saúde, porque ali nós de fato estamos sendo educados para a saúde quando a gente passa por uma Sim, doença. sim, É isso que eu vejo, é isso que eu vi nos meus momentos de perda de pessoas queridas, eu vejo no meu trabalho. Né? Acho que a gente tem, claro, o nosso sistema de saúde né, precisa, acho que, acolher outras vertentes ou começar só a enxergar aquilo que já é sim. e dar É, verdadeiro. acho que é mais isso, né, Lu? Eu acho que é mais isso, assim. Acho que é mais a gente perceber os milagres que a gente já vive a cada instante, né? É isso que eu comento, assim, que uma das grandes aprendizados com esse processo todo de saúde foi enxergar os milagres, né? Foi perceber esses milagres que a gente vive todo dia, que são, especialmente vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, né? O milagre que é respirar tranquilamente, fluido, respirar. O milagre que é todas as nossas células funcionarem sem a gente ter que fazer nada de muito concreto para isso. O milagre que é a gente poder andar, a gente poder ver tudo isso que está em volta. E a gente não percebe isso, né? A gente geralmente percebe quando alguma delas falta. Então a gente percebe o valor da respiração quando a gente acorda de nariz entupido. A gente percebe a alegria que é poder andar quando a perna está doendo. Então, que a gente possa estar mais atento a isso, né? E ter mais gratidão por isso tudo. E aí, um ponto que eu queria dividi-lo, que eu acho que é bem importante desse processo todo, que ficou muito claro para mim, foi a importância das escolhas que a gente faz, né? O quanto, em algumas situações, especialmente situações mais desafiadoras como essa, é muito fácil a gente cair naquela de, ah, eu não tenho escolha, aconteceu, é isso. Ok, eu não tive escolha sobre a leucemia, mas a partir do momento do diagnóstico, o que que eu faço com isso? Como é que eu vou levar esse tratamento? Como é que eu lido com cada exame que eu vou ter que fazer? Porque essa era uma escolha, né? Eu fazia exames direto. Até a gente tem passado aqui em casa por um processo bonito, porque as minhas filhas, agora mais velhas, né, minha sobrinha, entendem um pouco mais disso e perguntam mais, né? Então, muitas vezes a gente vai em algum lugar, eu falo, ah, não, é que eu não posso correr risco, porque eu sou grupo de risco. Aí elas perguntam, mas por que você é grupo de risco? Ah, mas é por causa da história do pé ainda, elas fixaram na história do pé, né? Elas têm 5, 7, 8. E aí elas vão perguntando muito isso, né? Mas como era? Era muito difícil, fazia muito exame. Até esses dias a Marina, mais velha, fez um comentário assim tão bonitinho. Ela falou assim, mamãe, mas como era? Era muito difícil? Doía muito? Incomodava muito? Aí ela fez assim, mamãe, você recebia café na cama? Aí eu falei, todos os dias, meu amor. Todos os dias eu recebia café na cama, porque café na cama é uma deferência, né? E aí elas deram risada, eu dei risada, eu falei, gente, é um jeito de ver, né? Que delícia receber café na cama todos os dias, né?
Então, era isso, assim. Sim, eu fazia muitos exames, alguns eram muito chatos, e aí eu podia ou falar, ah, mas que chato, ou falar, não, é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que fazer agora para me curar, então eu vou fazer, vou sair pronto. Então, eu fui aprendendo a lidar e a fazer novas escolhas, sabe? Aí, soltando algumas coisas mesmo, né, de controle. Imagina, no começo eu cheguei a tentar controlar a temperatura, olha só. Eu percebia que meu corpo, eu percebia, eu tenho muita percepção do meu corpo, né? Esse é um outro contato que eu tenho muito próximo desde muito nova, assim. Eu sempre gostei muito de dança, de canto, fiz reiki muito nova, mesmo a questão da espiritualidade, né? Sempre tive muita sensibilidade, então sempre tive essa conexão com o corpo muito forte. Então eu percebia quando a minha temperatura corporal estava começando a subir, antes mesmo de eu ter febre. E aí eu ficava tentando no começo controlar. Eu falava, não, por favor, corpinho, não, por favor. Imagina, quem é que pode controlar a temperatura corporal? Então foi uma das lições que eu fui aprendendo, né? A soltar o controle, a fazer a minha parte para melhorar, claro, mas soltar o controle. Uma entrega consciente, né? É uma entrega com propósito, é uma entrega de uma outra natureza, né? Não é uma entrega, não é um deixa pra lá, não faço. É, Porque é muito interessante essa coisa. O que eu acho interessante, às vezes, quando as pessoas se deparam com um diagnóstico, né? Um diagnóstico impactante, é de fato as mudanças que vão advir desse diagnóstico para a vida daquela pessoa. uhum, E aí eu bato naquela tecla. Tudo que se fala que é saudável, né? Ter ritmo, né? Dormir, descansar, horário para acordar. Uma doença traz. É traz. importante, né? Porque você vê aquelas pessoas que falam, nossa, eu não. A pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Estou dando um exemplo. Não, eu não tenho tempo. Aí vem uma doença, você vai ter que tomar o remédio daquele horário. Então, ela, de Exato. forma, ela é uma educadora. É, Dentro da visão é, da antroposofia, né, a doença ela advém dessa nossa astralidade. Né? Justamente é toda essa vida de sentimentos que não pode ser trabalhada pela via da consciência. Aí o corpo faz a gentileza, né? De falar, pô, exato. é duro, né, gente? A gente fala, né? Eu ouvir você, para mim, é uma honra, porque você fala de um lugar de quem viveu. Sim, Eu, apesar que eu tenho uma anemia bem significante, mas né, não é uma doença assim que me obriga, que me paralisa, porque o que você sofreu é uma coisa assim, para sim, e vai olhar para isso. Não estou dizendo que esse sim. não possa chegar para mim, né? E aí eu vivo falando, eu só vou saber como eu vou lidar com isso no momento que você está diante, porque eu falo de um lugar confortável, de certa forma. Exato. Conheço esse meu lugar, ó. A gente teve um comentário aqui, peraí, dois comentários. Todos nós fazemos escolhas, desde abrir os olhos ao acordar até tomar as decisões mais difíceis, como o da Carol. Aí falar, como nos ensinou o professor Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. É exatamente isso. E uma coisa que você traz que me chamou a atenção, Carol, é essa liberdade que você fala. Sim, Né? Porque, de fato, gente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente só está livre nesse âmbito interno. Cada vez mais a gente vai se deparar com situações não livres, fora. E aí, sim. cada vez mais a gente vai ter que desenvolver essa liberdade interior. Né? Exato. Fala para a gente um pouco o que você fez depois com isso tudo. Quanto tempo durou o seu tratamento e o que você fez? Ele durou A lutogênica. Ele durou 5 meses, Lu, mas até após esses 5 meses eu tive uma nova surpresa, porque a expectativa é de que eu tivesse curada após 6 sessões de químio, 6 ciclos de químio, né? E aí do quinto para o sexto, a doença deu indícios de voltar, contrariando
todas as perspectivas, né? E aí eu precisei fazer o transplante de medula óssea. Então foi uma nova surpresa, né? Por A título de. Quem foi Foi o. meu irmão. É isso que eu ia falar, assim. Deus manda a prova e manda a solução junto, né? Então, junto com a leucemia, ele mandou um irmão Ai, que 100% compatível. compatível. Você sabe que eu trabalhei no banco de medula, eu te falei isso, né? Você falou, falou. Primeiro, foi um dos primeiros empregos que eu tive. Eu trabalhei no banco de medula, a gente fazia captura de, de doadores não aparentados. Que bênção que você teve um irmão. Foi um presente. Então, eu fiz o transplante em julho de 2017. E aí a pega da medula levou 22 dias, e aí eu comemoro um segundo aniversário, dia 28 de julho, que foi o dia da pega da medula. Olha, Então, 28 de julho de 2017. E renascimento. aí tive alta, tive alta no dia 2 de agosto, na véspera do aniversário da Marina. Então, pude ir para casa em tempo de comemorar com ela o aniversário dela. Então, e aí depois eu acabei desenvolvendo o GVHD crônico, né, que é a doença do enxerto contra-hospedeiro crônico. E aí foi um outro processo que eu tive que passar com corticoide, com imunossupressor. Eu acho que eu conheci, você estava ainda, né? Eu estava até com o rosto bem inchado, exato. E quando você me conheceu, fazia 2 meses que eu tinha passado pela infecção generalizada que eu tive. Então eu tive em Eu vou ter setembro. um eu muito forte aí. Tem um eu muito forte. Tem muita vontade de viver, Lu. Isso para mim foi ficando muito claro, sabe? Muita vontade de viver, assim, muita clareza de que eu tenho mais a fazer aqui, sabe? E o Muita clareza de que eu que você tenho missão. passou por esses desafios todos? O que você faz hoje Então, a parte com isso? Que você sabe que adveio desse exato. ou Até percebendo toda a minha formação, Lu, desde a parte de comunicação social, já para mim fica muito claro que todas as minhas escolhas profissionais foram costuradas por um fio condutor, que é esse fio da harmonização de relações. Isso para mim sempre foi um desejo. Eu escolhi relações públicas por isso. e a harmonização Pra... e a leucemia tem a ver porque a harmonização das relações desse sangue, né? Exato, Esse corpo exato. é o todo, né, que foi impactado. Todo. Todo o meu e todo o entorno, né, Lu? Todo da minha família, todo dos meus amigos. Eu falo que ninguém vive Todo, né? um processo de saúde sozinho, né? Né? É, E gente, a medula óssea, só sem a Carol, a medula óssea é o lugar em nós onde tem mais vida, é mais a ressurreição mesmo. Porque o osso é uma que representa a morte, e dentro do osso tem a medula óssea, que é a possibilidade da ressurreição. É onde surge a vida nova. Eu sou fascinada por compreender essa e é dinâmica o aí. que eu tenho vivido a cada dia, né, Lu? Eu falo que eu sou literalmente uma metamorfose ambulante, né? Então, borboleta é meu grande ícone, assim, é o meu logo hoje, né? Porque transformação é o meu sobrenome, né? Acho que todos nos transformamos o tempo todo, isso não é privilégio meu. Mas o que eu percebo como característica minha é estar muito presente nas transformações. É percebê-las muito e muitas vezes promovê-las, né? Não só. Você só venceu essa batalha porque você de fato estava presente. Sim, Ali onde você esteve. E sim, principalmente no teu instrumento que te possibilitou vencer. Senão você sim. E veja bem, gente, o que a Carol está trazendo aqui, o próprio tratamento da leucemia é um embate. Ele em si, ele é autodestrutivo. Dessas células, dessa fortaleza toda. Então, ó, entende? Porque assim, que esse é o processo, né? O quanto É esse um processo de renascimento mesmo, né?
Mas aí eu não quero mais te atrapalhar, porque a gente já tem que, né? Porque a gente já está há algum tempo. Eu queria que você falasse, assim, de fato, dentro da. Só para para você entender o que eu estou querendo te perguntar, porque, gente, ela já falou do princípio da relação com Deus, fator principal da salutogênese, ela já falou do efeito protetor do amor. E agora eu queria perguntar para ela do sentido de coerência. Porque, segundo os pesquisadores da salutogênese, pessoas saudáveis, né, são aquelas pessoas que, inclusive, superam, né, têm forças de superar uma doença, são pessoas que conseguiram, diante da adversidade, compreender, aí compreender com o intelecto mesmo, né? Compreender com a Sim. capacidade cognitiva, compreender, significar, ou seja, eu compreendo com a minha mente, mas por que isso aconteceu comigo e nesse momento e não com outra pessoa? Porque Uhum. a gente pode, né, se a gente for olhar, né, a leucemia, tudo bem, a nossa cultura é uma cultura que massacra individualidades, Uhum. massacra eu. Né? Então, a gente ter uma doença como essa é explicável na nossa época. Né? Assim como o câncer, como uma doença de uma célula que se separa do todo e tem um crescimento desordenado. É explicado sermos uma sociedade que está enfrentando um câncer. Porque assim como Uhum. nós, individualmente, não nos consideramos parte desse todo, a nossa célula também se distancia do todo e cresce desordenada e esgota o solo que a nutre. É uma representação do que nós fazemos nessa grande célula. Mas isso é compreender, isso é, né? Nós comemos alimentos envenenados, nós bebemos uma água, né, que não é adequada, nós respiramos um ar impuro, isso é compreender o câncer. Significar é por que comigo e por que nesse momento da minha história. E manusear, para a gente ter um forte sentido de coerência, a gente tem que compreender, significar e manusear. Uma aula, uma live, a gente precisa fazer isso. Por que você está ouvindo Uhum. a live agora? Né? Você precisa compreender, isso é ser salutogênico. Como é que você manuseou isso? Como foi o seu manuseio? O que você de fato fez? Porque o manusear tem a ver com fazer. Então eu peguei essa Sim. história, fiz algo, e quando a gente faz algo no mundo, para o outro, provavelmente. Às vezes para a nossa família, às vezes para o trabalho. O que você fez? Porque eu tenho certeza que alguma coisa ela fez. Eu sinto que eu sigo fazendo, Lu, assim, eu fiz essa transição de carreira, né, que foi bem importante, né, então, é, eu tive alta em agosto, de 2017, em fevereiro de 2018 eu estava começando a formação de coaching ontológico, eu tinha muita clareza de que era isso que eu queria fazer. Eu já tinha feito 2 formações em coaching enquanto eu era gestora de equipe e já tinha muita clareza de que eu amava aquilo, mas não tinha tido coragem para abraçar esse sonho. Então, ali para mim ficou claro que era esse o caminho que eu precisava seguir. Você E é o caminho que eu tenho. Você consegue relacionar isso à leucemia, né? Você sabe o que é o coaching ontológico. Sei, sei, sei. Ele tem fortalecimento desse eu. Exatamente, exatamente. O coaching ontológico é esse coaching é, que olha para a transformação pela qual o indivíduo precisa passar para viver a vida que ele quer viver, para alcançar o que ele quer fazer, né? Então, o objetivo do coaching ontológico não é alcançar a meta, é trabalhar esse indivíduo para que ele seja capaz de alcançar o que quer que seja que ele quer conquistar. Você, na época, você tinha essa consciência? Você tinha noção que você ia justamente ali fortalecer a sua individualidade, que, de certa forma, esteve, né? Passou intacta, passou por uma tormenta, mas sofreu um abalo, né? Sim, sim, Abalo, sim. né? E ali você foi. Alguns durante todo o processo. A gente sempre busca algo para a gente, a princípio, depois a gente pode levar para o outro, mas é Claro. E a escolha do coach ontológico foi muito pesquisada, Lu, assim, foi muito, eu olhei diversos tipos de coaching, e aí quando eu conheci o coaching ontológico, eu falei, é esse que vai me permitir, porque aí foi isso, né? Eu passei por tantas transformações, tantos aprendizados,
E vários deles, é claro, com o apoio dessa rede de apoio, de psicoterapia, mas muitos deles foram surgindo intuitivamente. Então, eu, a partir disso, tenho buscado ferramentas, muitas com embasamento científico, para poder ensinar outras pessoas sobre isso. Então, fiz, por exemplo, o programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, para me apropriar mais desse caminho de construção de equilíbrio emocional. É, busquei o Theta Healing também, que é uma ferramenta muito de ressignificar caminhos. Então, usei muito, né, todos esses aprendizados nessa transição profissional, mas também na transição como pessoa, né, Lu? Que eu sinto que eu sigo me transformando. Então, como mãe, um olhar muito diferente para minha forma de educar as meninas. Então, as transformações seguem acontecendo, as sementes seguem brotando, seguem florescendo. Carol, duas perguntas. A Juju, que está aqui comigo, está fazendo uma pergunta. Ela está aqui, está te ouvindo, ela está aqui. Por isso que às vezes eu olho para ela, que ela fala comigo. Ela perguntou, ela está te acompanhando aqui. Fora o tratamento tradicional, quais outras opções você buscou? Essa é uma pergunta e depois eu tenho outra. Eu já nem lembro qual é, preciso escrever. Olha, Lu, eu não tive muita coragem, porque eu tive eu fui internada no dia 12, no dia 14 eu tive diagnóstico, e aí a médica já falou, no dia 15 você começa a quimioterapia. E eu tinha ouvido muito mal de quimioterapia, né? Tinha ouvido, putz, mas a quimioterapia mata o câncer e mata o paciente também. Então, assim, eu tinha muito medo dela. Uhum. Mas eu não senti que eu tinha alternativa naquele momento. Eu senti que eu estava muito fragilizada, sabe? Eu não senti, a partir daquela informação de que eu tinha 21 mil plaquetas, é, eu não achei que eu teria muito. E a sensação que eu tenho, Lu, é que eu, naquele momento fragilizada como eu estava, eu não confiaria em nada muito fora desse sistema de saúde que a gente tem hoje. Então, sim, eu embarquei na quimioterapia. O que eu procurei depois foi, por exemplo, eu fiz bastante acupuntura também, fiz fisioterapia, florais, homeopatia, e aí sim eu também me nutri dessa outra Fase medicina. doença, né? Digamos assim, né? Exato, Mesmo exato. que, na verdade, né, Carol, vamos ser sinceras, né? Você, de certa forma, o teu processo, você já foi imediatamente colocada ali naquela condição que era a tua saia, você tinha que passar por aquilo. Exato, Às vezes, exato. as pessoas passam por outras situações, né? As pessoas vão para suas casas, aí podem conversar, podem buscar, podem complementar, mas com outras, né? Com outras formas de tratamento. Porque eu acho que realmente a gente precisa, né? Precisa de todos esses recursos. Agora, é, tudo que você me trouxe para a gente, que você acha que foi assim? Você falou bastante da confiança em Deus, você falou bastante da rede de apoio, que isso para mim tocou muito. Dá para falar o que foi mais importante ou é tudo tem a mesma importância? Não sei. Ai, Lu, eu diria que cada uma teve um peso de importância num determinado momento, sabe? Eu diria que foi o conjunto disso tudo que me amparou e que fez com que fosse possível essa vitória, né? Agora, se eu tiver que escolher uma, eu diria que foi a escolha de viver. A A escolha. escolha de viver. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, vou te colocar numa saia justa aqui. Não é o programa Saia Justa, é Encontros que Curam. Quando a gente decide algo, a palavra decisão, tem no meio a palavra cisão. Sim. O que você rompeu para manter a tua promessa? Com o que você teve que romper para sustentar a tua decisão de viver? Eu tive que romper com a necessidade de controle a cada dia. Eu tive que romper com a insegurança. Eu tive que romper com o medo.
eu tive que romper com partes minhas que tinham medo de viver uma história como essa, porque achava que não sobreviveria. É, é muita coisa, hein, Carolzinha? Foram muitas cisões, né? Foram. E eu tive também que romper com esse caminho profissional que eu tinha feito antes, com o qual eu tinha muito amor, né? Muito carinho, mas que naquele momento já não cabia mais na minha história, já não cabia mais na minha vida. E esse rompimento também foi muito dolorido para mim, assim, porque tinha um amor lá também. Então, foram muitos processos de rompimento para muitos Minha, novos nascimentos. que bom que o amor teve presente, né? Do medo quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. Foi o que você fez, né? Carolzinha, alguma pergunta, gente? Vamos falar com a nossa audiência, Carol? Lembra que a gente falou que tem que lembrar de falar com a audiência? Alguém tem alguma pergunta pessoal que acompanhou, que ouviu essa história linda, essa narrativa? A doutora Lucila chegou agora. Lu, bem-vinda! Depois você escuta a Carol, porque é um anjo aqui contando a sua história. É uma salutogênica, Lulu. Alguma pergunta, gente? A gente está indo para o encerramento, né? Eu acho que. Deixa eu ver que horas são. Nossa, já são 9h18. Cara, Uau! Falamos! eu inspirada também. Eu já. Bom, quando eu a conheci pela primeira vez, aquela pessoa no meio do. Você estava no processo, você estava ali ainda, né? E, Tá. e, Estava muito suprimida ainda. e é isso, né? Essa coisa da leucemia, né? Assim, eu lembro que, menina, eu fui trabalhar lá no banco de medula, eu fiquei muito tocada por essa doença, assim, e foi um trabalho que, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei, assim, com um afinco de propósito, né, porque a gente ia para dentro do laboratório e tentava encontrar os doadores não aparentados, né, e os pacientes, eles iam quase toda semana lá no HC, eu trabalhava lá na Fundação Pro Sangue, perguntar se tinha achado os doadores. Eu sou doadora de medula óssea. Gente, tem o Redome, é um banco de medula óssea que a gente pode se cadastrar e ser doadores. É difícil a gente achar um doador não aparentado, mas é uma esperança para quem não tem, como no caso da Carol. Um... Hoje, cada dia é mais comum, Lu, porque hoje se está transplantando mesmo com menos compatibilidade. Então, às vezes, até com 25%. Então, super importante mesmo a doação. Eu E acho que conforme você falava, o Redome, eu trabalhei no Redome, mas na época era da Fundação Pro Sangue, né? Era um médico, uhum, ele fez um trabalho lindo. Nossa, e aí, por uma questão política, esse banco de medula fechou, mas por fim esse médico conseguiu, com luta na justiça, restabelecer os dados e estruturar no Rio. que bom, que bom. Tem que manter aí. E Olha, conforme você ah, falava, Lu, ah, me ocorreu algo que eu queria compartilhar, que foi ah, uma escolha que eu fiz, que foi bem importante também, que foi a escolha de viver a minha história. Eu falei, eu vou viver a minha história. Eu não quero saber da história de mais ninguém. Eu não vou ler sobre a doença, eu não vou ler sobre efeitos colaterais, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu vou viver o que eu tiver que viver. muito Então, eu até comentei isso com uma amiga recentemente, que está passando pelo tratamento do Covid, que está bem, graças a Deus, mas ela comentava isso, ela falava, ai, todo mundo fala, ai, e que é isso, que eu falava, vive a sua história, não ouve o que todo mundo fala, ouve o seu difícil. coração, vive a sua história. Que pérola ela está entregando, gente! E essa é uma pérola. Viva a sua história. Poxa, faz toda a diferença, porque de fato cada história é uma, cada eu é um, cada um vai encontrar a forma de transformar isso. Não é igual, nunca vai ser igual. É isso que E o faz. risco é que a gente, o risco é que a gente aceite como verdade algumas coisas que tirem a nossa força, né? Se a gente começa a olhar muito para fora, então.
Isso é importante. Olha, peraí, só, Carol, porque depois tenho medo de perder. Ah, não, eu posso descer o comentário. Descobri isso agora. Eu fico tensa porque o comentário vai subindo. A Ana colocou, Ana Manzano, é Ana, né? Achei demais essa análise de que a doença vem para nos ensinar a se cuidar. Não pensava assim. Eu vejo muito isso, assim, porque é impressionante como muitas vezes a gente não. Ritmo é uma coisa. A doença muitas vezes traz ritmo. Traz. Porque você é obrigada, às vezes, a descansar, a dormir, a tomar. Essa coisa de tomar remédio na hora certa, a pessoa não toma. Se não vê, às vezes não faz a coisa na hora que tem que fazer. E as pausas, enfim, entre outras coisas. É muita coisa, de fato. Mas eu acho que a doença, ela vem para, de fato, a gente encontrar uma nova rota, né? Encontrar um novo propósito. Sim. Ela não, a gente tem que Ele é um começar. mensageiro, né? E assim, eu falo de um lugar, assim, eu falo de um lugar de quem se interessa pelo tema, de quem é fascinado, de quem gostaria de ajudar as pessoas a fazer isso. Eu não falo de um lugar de quem viveu. Então, eu sempre fico naquele, né? E eu falo isso, eu não sei como é que se um dia eu viver, porque a gente, de fato, todo mundo assim, uma hora a gente adoece, né? Como é que eu vou lidar com isso? Mas eu espero que esses recursos, eu espero que que isso que eu tô aqui falando no discurso possa de fato ter sido introjetado no meu ser, no meu corpo. O que eu te conto, Lu, é que a força vem quando a gente precisa dela. A É, gente não tem ideia da nossa força até que a gente precise dela. Não tem ideia. Ela vem. Quando a gente precisa dela, ela vem. dar para vocês uma salutogênica. Carolzinha, é isso. Obrigada. Gente, alguma pergunta mais? A Rita colocou que é o que ela sente, um passo de cada vez. É isso mesmo, é um passo de cada vez. E eu acho que é bem legal o que você falou agora. Viva a sua história. Isso para mim é a pérola e a decisão. É a É, outra. Eu decidi viver. é isso. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai se despedindo com o nosso. Carolzinha, mais alguma coisa que você acha que vale a pena trazer para embelezar mais o que você já trouxe? Não sei. Acho que falamos bastante, Lu. Quero agradecer muito pelo convite, Tem que agradecer. pela oportunidade de compartilhar, de dividir a história, e de dividir um pouco desses aprendizados, que agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu percebi que sim, essa é uma das missões. Então, assim, a partir de todos os aprendizados que eu tive, eu vou buscando ferramentas para também ensinar as pessoas, durante que estão saudáveis, aprender todos esses aprendizados que eu tive passando pelo processo de doença. Então, É, ser instrumento. a Ju tá falando aqui que você é ótimo. Uma Ah, grande. muito obrigada. Agradeço, Aju, pelo carinho. Natália, aqui não dá. Se eu virar a câmera, vai cair luz, vai cair tudo aqui. Não dá para virar a câmera, mostrar a luz. Ju, vem aqui dar um tchau para Carol, que ela quer te ver. A Juju, não sei se ela vai querer vir. Vem aqui dar um beijo para Carol. Ela não quer, porque tá descabelada. Mas eu recebi um carinho daqui. Obrigada, Juju. Ó, te ouvindo, eu tenho que te dizer. Ela falou que você tem uma nova profissão. Você pode sair falando sobre isso, sobre a sua história. E eu falo bastante sobre isso no meu Instagram, Lu. Ah, Então, quem se interessar por ler mais sobre isso, eu compartilho bastante, não só o processo que eu vivi, os aprendizados durante esses processos de doença que eu passei, mas também muito dos aprendizados que tem através dos atendimentos que eu faço. Então, eu compartilho bastante conteúdo. Então, quem quiser me acompanhar mais de pertinho, no arroba Carol Fonseca coloca Coach. depois na live o seu arroba. Eu Eu já na conheço. descrição, é bom colocar, tá? Sei. Uma pergunta para Carol. Vamos encerrar a nossa noite com gratidão por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos saudáveis, por estarmos, né? Isso que é importante, né? Honrando a nossa Não história a cada instante, né, Lu? esquecemos, a saúde não quer dizer ausência de doença. Saúde é a capacidade de transformar a doença.
Exatamente. É? E ser saudável é ser são. Só vamos ser saudáveis se a gente se unir. Tá no plural esse negócio. Vamos fechar com o nosso poema? Vamos, querida. Salutogênese, lá no site da Bem Ser Saúde tem um webinário gratuito lá. Mas quem ouviu essa live já entendeu a salutogênese. Tá nesse lugar aí, fortalecimento do sentido de coerência que essa menina fez. Efeito protetor do amor, fator salutogênico, importantíssimo. E confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Ela disse tudo, gente. Ela viveu tudo. Posso encerrar? Não dá vontade de deixar assim Pode, embora. Mas pronto. picadíssima pelo convite. Agradeço. Carol, eu tenho a agradecer. Muito obrigada, de coração. Vamos fechar com Obrigada. de coração, obrigada, viu? Sou sua fã. Virei fanzona. Obrigada. Bom, vamos lá. Quantas vezes já andei por esse globo terrestre de dor? Quantas vezes transformei a substância e a forma da roupagem da vida? Quantas vezes já andei através desse mundo e dele já saí para eternamente de novo começar? Preenchido pelo impulso fresco da esperança, a onda sobe, a onda cai. Assim também se vive, sem descanso. Impossível que nas alturas desapareça e não retorne já ao fundamento. É lindo. É muito lindo. Poemas são lindos. Boa noite. Boa noite, Carol. Obrigada. Querida, boa noite. Ninguém falou mais nada. Eu não sei se as pessoas foram embora ou estão aí, né? Então, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa noite, viu? Que a mensagem tenha chegado ao coração de todos vocês e trazido esperança e confiança. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Até a Lu. próxima, Carolzinha. Até. Segue firme. Tchau, linda. Tchau. Obrigada.